do Senhor, irmãs. Estou eu aqui de novo. Vou trazer aqui neste vídeo um breve resumo acerca das práticas espirituais que a gente vai estar aí tentando passar para você de uma forma bem gostosa, né? De você estar começando, trazendo para a sua prática de vida. Não que você não já tenha essas práticas, né? Mas que de repente é uma vez aqui, outra ali, ou então é aquele relacionamento raso com Deus, né? Aquela coisa assim, sabe assim, que não te traz profundidade. Então a gente vai estar trazendo aqui para você a importância de se aprofundar mais e mais no Senhor, tá? Para que quanto mais as coisas nesse mundo aí aconteçam, se levante, porque a gente sabe que, né, as coisas vai de mal a pior, né? Aí para o mundo, mas quanto mais as coisas se levante por aí, acontecimentos e um monte de coisa à nossa volta, mais a gente vai estar, se aprofundando em Deus. Teve um acontecimento, naquela época do tsunami, né? Aquele tsunami lá que devastou ali o país ali, agora me fugiu o nome. Mas um acontecimento muito interessante. A gente sabe que o tsunami foi lá e devastou tudo, né, à sua volta. Mas havia um casal de mergulhadores que estava lá dentro mesmo do mar, né? Eles estavam mergulhando, né, com todos os equipamentos, e estavam lá. E eles vão contar que eles sentiram, sim, né, alguma coisa ali, um abalo, né, que algo estava acontecendo. Mas quando eles vieram para a superfície, que eles viram o estrago, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eles estavam tão profundos ali naquele mar, né, que tudo que aconteceu à volta, eles sentiram sim só um abalozinho, né, que realmente estava acontecendo alguma coisa, mas eles não foram arrastados à morte como tantas outras pessoas foram naquele dia, né? Então, esse é só um pequeno exemplo, né, real de como é importante a gente ter profundidade em Deus. A gente está alicerçado em Deus. E a gente viu no outro vídeo, no vídeo anterior, que não é tão simples assim, é simples, né? Mas eu falo assim, precisa de um esforço nosso. Sim, precisa disso virar uma rotina, disso virar um hábito. E até isso virar um hábito, na verdade, de repente vai requerer um esforço, né? Até que de repente vai se tornar hábito e não vai ser nem mais esforço, vai ser um prazer para você, tá? Então, assim, a gente vai falar dos principais aqui e você vai ver que tudo engloba uma coisa só, que é a palavra de Deus, né? Então, uma das primeiras disciplinas vai ser a palavra de Deus, né? A leitura bíblica. Leitura bíblica, ler cuidadosamente os escritos divinos, é um meio pelo qual nos apoderamos da verdade que nos liberta das mentiras deste século, né? Deste mundo. Ou seja, você tem tanto ali para a sua vida, você herdou tanto de Deus ali, tá tudo ali na palavra, e a gente precisa se apoderar daquilo que é nosso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e está ali inserido na palavra. E muitas das vezes a gente passa despercebido, a gente não goza daquilo que é direito nosso, que as vitórias que tem ali, os conselhos, tá tudo ali na palavra. E a gente não se apodera disso e fica, né, acreditando nas mentiras que vem na nossa mente. Então, a leitura bíblica é essencial, né, a prática dessa disciplina. O estudo bíblico, né, vem logo atrás aí, porque é a mesma, praticamente, né, a mesma coisa, só que você lê a Bíblia num devocional, pegar um versículo ali, né, é uma coisa. O estudo bíblico, eu coloquei aqui que é a busca dos tesouros escondidos. É o meio de nos aprofundarmos as verdades contidas na palavra através de métodos que nos tragam maior compreensão e entendimento, tá? Então, assim,
Você pode fazer uso, por exemplo, de uma Bíblia de estudo, de um dicionário, né? Alguma coisa assim que te traga maior compreensão do que você está lendo. E isso vai te edificar muito. À medida em que você for lendo e entendendo, você vai querer ler mais e entender mais, tá? Depois eu vou contar, inclusive, como eu li a Bíblia em 3 meses. E eu não estou falando isso aqui para me achar. Foi algo de Deus para minha vida, que naqueles 3 meses foi um verdadeiro tsunami que estava acontecendo à minha volta. Mas Deus me aprofundou, me mergulhou tanto ali nele, através da leitura bíblica e do estudo, que todo o tsunami passou. Eu senti sim o abalo, eu vou contar depois como foi. Vou tentar contar lá no presencial e em vídeo também. E que de repente eu me vi, eu já tinha lido de Gênesis a Apocalipse em 3 meses. E foi assim uma experiência maravilhosa. A meditação, ela vem logo atrás aí. A meditação, meditar nas práticas diárias através da palavra. É o meio pelo qual essas verdades bíblicas se enraizam em nosso entendimento. Por exemplo, você pode ler a Bíblia, você pode até estudar, mas se você não meditar no que você estudou e no que você leu, isso não vai gerar, não vai criar raiz dentro de você. Então, a meditação na palavra por exemplo, você faz um devocional de manhã, lê um trechinho ali da Bíblia e você vai ali, né, antes mesmo de sair daquele momento, parar para pensar aonde que aquela palavra se encaixa no seu dia a dia, no cotidiano, no que a sociedade, no que o mundo está passando. Então você vai meditar, vai mastigar, né, a palavra que você leu e vai fazer isso durante todo o dia. Tem um exemplo aqui meio assim, né, da vaca, né, que a vaca pega o matinho lá e fica ruminando o dia todo, né? Não sei se é o dia todo, mas esse é um bom exemplo, tá? É você realmente pegar uma palavra ali e ficar meditando nela, pensando, né? Tirando, extraindo todos os nutrientes que essa palavra tem para você, tá? Isso vai lhe fazer muito bem, tirar um tempo para meditar. Então, aí vai vir acompanhado da solitude. E a oração já está chegando, porque a gente vai ver que uma coisa vai dando vida à outra. Já viu aquela oração meio assim, né? Então, ó, peraí. A solitude, o que é solitude? Estar a sós com Deus. É o meio pelo qual obtemos êxitos em todas essas disciplinas anteriores. Por quê? Você vai pegar a Bíblia em meio a uma multidão, em meio a um barulho? Não. Né? Então você vai procurar estar a sós com Deus, em um cantinho sossegado. Nem que seja quando todo mundo já tiver dormido, né? Você separa ali um tempinho antes de você dormir. Ou antes de todo mundo acordar, né? Ou quando as crianças for para a escola, não importa. Para um pouquinho para estar a sós com Deus, para estar a sós com a palavra, para aí você poder ler, estudar, meditar. E aí vem a oração. A oração, é claro, você não precisa orar depois que lê a Bíblia ou antes que lê a Bíblia. Mas por que eu coloquei a oração agora? A oração, eu coloquei a oração, canal de comunicação e comunhão com Deus. É o meio pelo qual nos aproximamos e adentramos a presença de Deus. Mas veja bem, a oração é o meio pelo qual nos aproximamos de Deus, certo? É o meio pelo qual Ele fala conosco. Nós falamos com Ele e Ele fala conosco. E quando nós ali estamos embasados na palavra, por exemplo, quando você conversa com um amigo que você já conhece, não é tão assim, não flui. Porque você já se conhece, vocês complementam a frase um do outro, é aquela coisa gostosa, não é verdade? Agora, quando você vai falar com alguém que você não conhece, a gente já fica meio assim travado, não é verdade? Então, por que é importante a leitura da Bíblia? Tá tudo aí, tá tudo envolvido. Porque você passa a conhecer esse Deus a quem você está se dirigindo.
Então você passa a se dirigir a ele, a se achegar a ele com confiança, porque você já sabe um pouquinho dele e vai buscar mais, de aprender mais dele, tá entendendo? Então assim, uma coisa complementa a outra. Então você ora antes de ler a Bíblia, ora depois de ler a Bíblia, ora o tempo todo, durante o dia, fica ali falando com Deus, não perde o contato, tá bom? Então a oração é muito importante. É, Depois eu vou até postar um vídeo que eu fiz, bem resumidinho, de uns 3 minutos, acerca do progresso da oração, né? Que tá escrito lá, se eu não me engano é Mateus 7, depois eu vou pegar aqui e jogar um slide. Vai falar sobre pedir, buscar e encontrar, né? Então, assim, há um progresso na nossa oração, deve existir esse progresso. A gente começa pedindo, mas a intenção do nosso coração deve ser buscá-lo de todo o coração. E quando a gente busca de todo o coração, a gente encontra, ele abre a porta da sua presença. E a gente entra na presença de Deus, aquela coisa gostosa invade o nosso coração e a gente não quer mais sair de lá e a gente não quer ver a hora de voltar para lá, né? Então, assim, é maravilhoso, gente. E aqui o jejum, né? Eu deixei o jejum aqui por finalzinho, porque, assim, parece ser o que a gente tem mais dificuldade. Mas por que parece que ser mais dificuldade? Porque geralmente a gente se compara a outras pessoas, até mesmo personagens bíblicos que fizeram jejuns grandiosos, né? E o jejum é uma prática maravilhosa. Vou ler o resumo aqui. Jejum: abster-se de alimentos em consagração a Deus, tá? É o meio pelo qual nós, esvaziando de nós mesmos, nos alimentamos mais de Deus. Resumindo, é isso, tá? Então, assim, a gente no jejum, a gente tá colocando ali um freio na carne, falando: olha, carne, você não me domina. A gente se esvazia da gente e a gente passa a ter, assim, na verdade, quando a gente consegue jejuar, é porque a nossa fome de Deus está maior do que a fome da carne, tá? Então a gente jejua da carne para se alimentar mais das coisas de Deus. A gente consegue pegar tudo isso aqui e potencializar com o jejum, tá entendendo? Porque você põe a carne no lugar dela. E aí sua percepção, sua sensibilidade espiritual, ela vai ficar mais aguçada para ouvir, para entender, tá bom? E aqui que não podia faltar, que eu amo, é a adoração. Gente, a adoração, coloquei aqui, contemplação divina. É a perfeita expressão de gratidão e admiração a Deus, né, pelos seus atributos, pela sua graça, pela sua santidade, pelo seu poder, pela sua misericórdia. Então, a adoração é essa perfeita expressão de gratidão e admiração. Só que a gente pensa o seguinte, que a adoração é só quando a gente vai lá no culto e sente, né, alguma coisinha e a gente começa a adorar. Não, adoração é uma prática de vida, entenda isso. Adoração é prática de vida. Tudo que nós fazemos envolve adoração. Tudo que nós fazemos é para o Senhor. Então a adoração pega tudo isso aqui e fala: é para ti que eu estou fazendo, Senhor. É por amor a ti, é porque eu te amo, é porque eu admiro, é porque eu quero me parecer mais contigo, é porque eu quero me aprofundar mais em ti, é tudo teu, tu és meu, e fica aquela coisa gostosa. Quando a gente entende que tudo que a gente faz na nossa vida é para adorar a Deus, gente, isso dá um estralo assim na nossa cabeça, por quê? Porque você vê até que as suas dificuldades, o seu dia a dia, o seu limpar a sua casa, cuidar dos seus filhos, suas responsabilidades, se você fizer isso com esse coração de adorador, cheio de gratidão a Deus, você vai ver como você vai conseguir fazer, tá bom? Você vai ver como você vai conseguir fazer de uma maneira mais leve, mais gostosa, com a ajuda de Deus. E, gente, quando a gente adora, que Deus recebe, a gente sente Ele ali presente, meu Deus,
Gente, isso dá um renovo nas nossas vidas que não tem assim como descrever, tá? Então, eu passei aqui, né, o resumo de todas, tá? Vou fazer o PDF, vou colocar aqui as referências bíblicas, mas assim, é isso, tá? Então, assim, é isso que nós queremos apresentar para você, como prática de vida, como prática diária. E não é difícil. Como eu estava falando aqui do jejum, às vezes a gente coloca aquela dificuldade porque a gente pensa, nossa, mas eu não consigo jejuar tal hora, não consigo jejuar tantos dias. Não, não precisa você fazer o que você não consegue. A Bíblia fala que tudo que vier à tua mão para fazer, faz conforme a tua força. Então, o que eu quero dizer para você é, você vai fazer segundo o que você conseguir. Se você conseguir acordar e esperar 1 hora para tomar o seu café, consagre essa 1 hora que já vai ser um jejum. Depois de uma semana, na outra semana, enfim, você vai acordar e esperar mais 2 horas. Não, vou esperar 2 horas para tomar meu café. Consagre essas 2 horas ao Senhor, entregue como um jejum. Você vai ver que você vai avançando e quando você menos perceber, você já vai estar fazendo aí o dia inteiro, né? Tem aí os jejuns parciais, né? Sempre tomando água, né? E tem aquele jejum que são propósitos, né? Um propósito, vou fazer um propósito de não me alimentar de tal coisa. Por que eu falo isso? Porque o jejum mesmo é abster-se do alimento. Então, se você está comendo, então você não está jejuando, mas você está num propósito de, não vou comer coisas que eu gosto e vou fazer isso de uma forma que eu vou consagrar isso a Deus. Para que, gente, o jejum, ele não vai mudar Deus em nada, porque Deus não muda, o jejum vai mudar eu e você. O jejum, ele nos deixa mais sensíveis, nos traz mais fé, ele aumenta a nossa fé. Porque quando a gente fica mais sensível às coisas espirituais, a gente vai ler a Bíblia de uma forma diferente, a gente vai se apegar àquela palavra de uma forma diferente, aquilo vai transformar em fé no nosso coração e a gente vai enfrentar alguma situação de uma forma diferente. É por isso que geralmente os jejuns são levantados, né, em situações em que precisamos de fé, né? Precisamos estar ali. O próprio Jesus falou para aqueles discípulos que não conseguiram expulsar o demônio daquela criança lunática, que faltou para eles o quê? Essa casta só sai com jejum e oração. Mas se você observar o contexto, tá falando de fé, que eles tinham pouca fé. Ou seja, porque eles precisavam de mais jejum e de mais oração para que a fé deles conseguisse ali tá expulsando aquele demônio daquela criança. Tá entendendo, gente? Então, assim, a gente entende que nosso dia a dia é muito corrido. Mas a gente entende que também muitas dessas correrias a gente pega com as próprias mãos, a gente vai querer dar conta de coisas que não nem precisava, a gente vai, né, enfim, a gente faz contas que a gente tem que pagar de coisas que a gente nem precisava. E aí porque a gente tem que pagar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer, enfim. Então, você vai ver que quando você começar a colocar no seu coração este propósito de estar dentro aí das práticas espirituais, pegar essas armas que são espirituais e colocá-las em prática, você vai ver que até esses excessos, tá? Esses monte de cuidados da vida, você vai ver que eles vão, sendo limpos da sua vida, vai te sobrar o que é essencial, tá? Vai te sobrar para você estar fazendo, você vai ter essa sensibilidade de falar, peraí, isso aqui está me atrapalhando a buscar mais de Deus. Não preciso disso aqui, não preciso disso e daquilo. Você vai ver que você não precisa de quase nada. Você precisa buscar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá bom, gente? Então, esse aqui é um breve resumo. Meus vídeos, eles estão sendo resumidos aí em 20 minutos e no PDF é onde vai estar ali todos os detalhes, tá bom? Então não perca de fazer essa leitura também, tá? Para que você acompanhe, né?
ver se a Manata está falando as coisas de acordo com a palavra de Deus, tá? Um abraço bem forte, meu desejo do meu coração é que a gente vença, seja cada vez mais vitoriosas